A guerra de facções chega aos presídios femininos. No Acre, os grupos já são separados para evitar confrontos. Visitamos o maior complexo penitenciário do estado, com quase 4.000 presos. E a situação entre os homens é ainda mais tensa, como mostra o repórter Rodrigo Viana. O dia ainda não clareou e as tropas já cercam o complexo Francisco de Oliveira Conde, na periferia de Rio Branco. No extremo oeste da Amazônia brasileira, mais de 3.600 homens cumprem pena no principal presídio do Acre. O Exército foi chamado pelo governo do estado para uma vistoria especial. Os soldados avançam, buscam armas, drogas e celulares em cada canto das celas. Há quase um ano, o conflito entre facções criminosas rivais ameaça a estabilidade na cadeia. Em outubro de 2016, 4 presos morreram e 19 ficaram feridos num conflito em que os detentos chegaram a trocar tiros dentro do presídio. Depois disso, a direção decidiu fazer uma divisão por facções. Neste prédio, Bloco A, ficam aqueles vinculados à organização criminosa do Rio de Janeiro. Nesta outra ala, com vários pavilhões, estão os presos ligados a uma facção paulista, que se aliou ao principal grupo criminoso do Acre. A separação física reduziu o risco de mortes, mas a varredura do Exército na semana passada mostrou que as facções seguem armadas dentro da cadeia. Além de dezenas de celulares, foram apreendidas armas brancas e até uma pistola com munição. Como é que entra uma arma, inclusive era uma arma 9mm, com munição aqui dentro? Olha, isso é questão de trabalhar a inteligência, né? Eu acredito que existe, não tem como a gente negar que deve haver corrupção. 2 dias depois da entrada do Exército, foi a vez do Conselho Nacional de Justiça. O relatório no site do Conselho indica que a superlotação das celas chegou a um nível insuportável aqui. E conclui: a situação no presídio do Acre, apesar de melhor do que em outras cadeias do norte do país, está longe de ser aceitável. O diretor do complexo não autorizou a entrada da nossa equipe no presídio masculino. Tá complicado. Tá complicado devido à questão da revista, né? Então não é recomendável que a gente entre. Não é recomendável agora no momento. Tá bom. Mas ele nos acompanhou ao presídio feminino, que fica bem ao lado e conta com instalações em melhor estado. O presídio feminino também tem uma divisão conforme a facção de origem das presas. Nesse lado de cá está uma das facções, não é, Rames? Está uma das facções, né? Nesse prédio aqui chamado Alamanda. E as presas ligadas às outras organizações criminosas ficam no outro prédio. Não pode haver mistura. Não pode haver mistura, porque senão dá atrito, né? Devido a essas questões dessas guerras. 2 representantes do Ministério Público do Acre também acompanharam nossa visita. Aguardamos um pouco do lado de fora. Agentes entram primeiro para pedir que as presas organizem as celas e se vistam. Logo avançamos pelo corredor. As presas se agitam. Elas procuram os promotores para falar sobre problemas estruturais na cadeia. E a questão de médico é uma coisa que a gente tem que estar sempre em cima, porque a gente tem que pensar o seguinte: até quem está fora do sistema prisional tem dificuldade para conseguir uma consulta. 256 mulheres estão presas aqui. Os beliches de concreto recebem um toque personalizado. A decoração e os enfeites são uma forma de demarcar território, mesmo com tão pouco espaço disponível. Nas conversas rápidas pelas grades, poucas assumem que fazem parte de facções, até porque isso pode virar agravante em futuros julgamentos. Mas para a câmera de longe, fazem questão de mostrar que nesta ala, quase todas se identificam com um dos grupos que disputam o controle do tráfico. Aqui pelas celas, elas fazem sinais indicando que participam de uma facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. A divisão de facções dentro do presídio reflete a guerra que acontece do lado de fora. No outro prédio ficam as presas ligadas às facções locais do Acre, estão aliadas com a organização criminosa
que veio do estado de São Paulo. Não somos autorizados a visitar o pavilhão vizinho, onde estão presas das outras facções. Se misturar não dá certo. Não dá certo, não tem como misturar. Não, né? Uma verdadeira guerra entre facções. Com bom comportamento, Luciana é autorizada a sair no corredor para conversar com a gente. Ela conta que tem 2 filhos e foi condenada a 13 anos de prisão por tráfico. Vai cumprir pelo menos 4 em regime fechado. Fui vendo que dava dinheiro fácil e fui me afundando cada vez mais. A maior parte das presas aqui cumpre pena por envolvimento com o tráfico, mas também há homicidas confessas. Elas falam com certa tranquilidade sobre os crimes. Fui autora do crime. A divisão por facções cria dificuldades nos trabalhos de ressocialização. Como colocar presas de facções rivais numa sala de estudos? Ou numa atividade de trabalho que deveria ser conjunta? Um obstáculo a mais para quem administra esse ambiente já carregado de tensão. Reeducação consegue ser feito misturando as facções? É um desafio para a gente. A maioria aqui chegou ao crime atraída pelos parceiros, homens. Mas depois de presas, poucas recebem visitas dos companheiros, ao contrário do que acontece no presídio masculino. Segundo os promotores, algumas já ocupam lugar de liderança nas facções. Estamos identificando já algumas mulheres chegando a posições de maior gestão dentro de organizações criminosas. Nas ruas do lado de fora dos presídios, a guerra de facções trouxe resultados trágicos. Um aumento espantoso no número de mortes violentas no Acre. O estado, que historicamente tinha a taxa de homicídios abaixo da média nacional, viu esse número explodir em apenas um ano. Um aumento de 82%, de 195 homicídios em 2015 para 355 em 2016. A violência cresceu muito aqui na capital, Rio Branco, mas principalmente no interior do estado, na região do Alto Acre, que fica bem na fronteira com a Bolívia e o Peru. O estado do Acre, ele se viu como um território a ser conquistado por essas facções criminosas. Elas chegaram com muita força na cooptação de membros no nosso estado e isso levou realmente a um acirramento da guerra entre elas. Deixamos Rio Branco e logo seguimos pela BR-317 em direção à divisa com a Bolívia. Na beira da estrada, a paisagem amazônica divide espaço com fazendas de cana e grandes áreas de criação de gado. Depois de 3 horas, chegamos a Brasileia. A cidade tem pouco mais de 20 mil habitantes, mas teve um dos maiores aumentos no índice de violência, 600% nos últimos 2 anos, segundo o levantamento do Núcleo de Apoio Técnico do Ministério Público do Acre. Nós estamos exatamente sobre o rio Acre, que nesse ponto é a linha de fronteira entre Brasil e Bolívia. Do lado de cá, território brasileiro. Basta andar 500 metros atravessando essa ponte para chegar à Bolívia. Aqui, olha, nós já temos a placa na entrada de Cobija, uma cidade importante, capital do departamento boliviano de Pando. O trânsito de motos e de carros é livre, dos 2 lados. Praticamente não há controle policial. Essa aqui é uma das principais rotas para passagem de drogas da Bolívia para o lado brasileiro. Um ponto em disputa entre as facções criminosas brasileiras, gerando um quadro de grande violência no estado do Acre. Sobre a ponte, vemos as iniciais da principal facção do Acre, hoje aliada aos criminosos paulistas. Do lado brasileiro, o escritório da Receita Federal está fechado. Além da entrada por Brasileia, há outro caminho que vem do Peru e passa pelo município acreano de Assis Brasil. Mais a oeste, a terceira passagem é pelas águas da Amazônia. Segundo o Ministério Público, os traficantes usam igarapés e rios de pequeno porte que depois desaguam no Juruá. A geografia ajuda a explicar a guerra, que faz centenas de vítimas no Acre. Uma disputa para saber quem conseguirá levar a droga até os grandes centros urbanos do país. O Acre é apenas passagem, mas paga o preço por isso. Nas pequenas cidades ou na capital, Rio Branco, nas ruas. E
principalmente atrás dos muros da prisão, a guerra de facções chegou à Amazônia, gerando tensão entre os presos e entre as autoridades que tentam controlar esse barril de pólvora no maior complexo penitenciário do Acre.